Olá, nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte, estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020, e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa, que vão desde em formato de jornal, eventos pela região, que vão desde a escolha de uma corte do bicentenário, eventos de música, como a nossa caravana de corais, nosso concerto do bicentenário, jogos de origem germânica, como é o nosso bolão, a tradição germânica, né? Tiro ao rei, o nosso punhobol, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico, visando olhar para o futuro da nossa região. Agradeço os nossos parceiros dentro desse projeto, né? Patrocinador Ouro, Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, Mercator Feiras e Eventos, e Sicredi Pioneira, patrocínio prata de Estação Sapatão e HS Consórcios, e bronze de Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. Hoje eu recebo um convidado aqui muito especial, já esteve comigo em outras 2 oportunidades e que sempre rendem conversas maravilhosas. Quando eu vou falar, Marciano Schmitz, de bicentenário e enxergar de que forma a gente podia conversar sobre isso nesse programa, o nome das artes plásticas para mim que gritou aos meus ouvidos foi o teu, porque sei o quanto tu é um cara dedicado ao estudo, ao desenvolvimento da tua arte com toda certeza, mas também afeto a conhecimentos gerais gigantes, enormes. Me lembro muito fortemente quando nós começamos a conversar sobre a proposta de um novo monumento para a nossa cidade, celebrando exatamente o bicentenário, e que tu começou a nos contar, nos dar uma aula de como funcionava o enxaimel, da preparação de cada um dos materiais que eram feitos ali e que nos legam prédios milenários de pé em perfeita condição até hoje. É sempre uma honra conversar contigo, ter trabalhado ao teu lado, do lado do projeto, no momento do projeto do nosso monumento, foi maravilhoso, porque pude entender um pouco mais o teu processo criativo, as tuas escolhas, a forma como tu trabalha em projetos diferentes ao mesmo tempo e como funciona esse teu processo criativo de um gênio do nosso tempo, que é Marciano Schmitz. Obrigado. Uma honra te receber aqui. Igual a minha, já estava com saudade. Fazia tempo, né? Já fazia tempo. Quer dizer, tempo, nem tanto, mas tu sabe que assim, né? A nível dessa velocidade com que se anda hoje é tempo, né? Tu continua sem WhatsApp, hein? Continuo. A minha mulher agora adotou. Ah, mas eu morro de inveja. Não, tu sabe, Regina tu, também, tu sabe que o grande problema da comunicação e informação são 2 coisas diferentes, tu sabe mais do que eu sobre isso. Informação a gente tem os montes, comunicação também. Mas deles a informação é a mais importante, que é a que te soma, né? Porque às vezes só a comunicação também. Mas assim, ó, por que eu ainda não tenho o WhatsApp? Tá? Porque eu tenho assim, ó, quando eu foco num trabalho, eu tenho que botar atenção total nele, porque senão eu disperso. A pessoa aprende a se conhecer. Eu, desde pequeno, eu tinha uma natural tendência à dispersão, né? Ou, então, a focar só aquilo que realmente me interessava. Hoje tem nomes para essas coisas, entende? Então, eu fico ansioso se eu souber, por exemplo, que eu estou trabalhando, daqui a pouco está chegando uma mensagem, né? Tu sabe que as minhas redes sociais ainda são no computador, para evitar que eu fique o tempo todo aqui assim, né? E eu sei o quanto isso vicia. É gostoso estar ali, né? É ótimo, eu tenho aprendido muito, puxa vida, eu consegui uma coisa muito bacana, que é a condição de poder conversar com artistas e entender que o processo artístico e a vivência do artista ela é igual em qualquer parte do mundo, conversando com amigos que eu tenho em todos os países. Imagino. Né, e curtindo o trabalho deles, vendo o processo criativo deles, que é semelhante ao nosso.
eles têm os mesmos ideais que nós, todo mundo quer harmonia, quer uma beleza, funciona. No mundo da arte tudo funciona e a comunicação realmente é tranquila. Mas aí voltando a esse aspecto, se eu estou desenvolvendo um trabalho lá daqui a um pouco, sabe que existe toda uma introdução, não tem como comparar, tu vai parar na frente de um trabalho e diz assim, bom, agora é só isso. E muitas vezes tu senta na frente de uma tela, de um papel lá que tu está tentando bolar alguma coisa e não sai nada, né? Não sai nada. Então a gente usa para exercitar. Como o Picasso dizia assim, tu quer ter ideias, elas vão te aparecer, a tua inspiração só vai aparecer quando tu estiveres trabalhando. Inspiração só aparece no trabalho, não adianta eu me sentar e ficar pensando ali, assim, o que eu poderia fazer. Então são momentos assim muito, onde qualquer estalo, alguém me chamar, bloqueia. Isso não é uma coisa assim de excentricidade, nem nada, é uma realidade, né? Porque parece mentira, é um trabalho que exige concentração pura, porque é impossível fazer uma coisa sem sentir. E isso eu me lembro muito do nosso saudoso Frederico Schaeffer, que também tinha essa maneira de pensar. Tanto que quando eu estava começando, né, e ele me dava muita atenção, assim, apesar dele ser de poucas palavras, né, ele uma vez olhou um trabalho meu e eu tinha feito uma figura lá. Dizia ele, não, está muito bom. Ele nunca fez uma crítica negativa, embora eu soubesse o que ele estava pensando. Mas ele só perguntava uma coisa, tu realmente sentiste isso que tu está fazendo? Tipo assim, se eu estou desenvolvendo, se eu estou pintando uma árvore, eu estou sentindo ela, eu estou lá dentro, né? Por isso que a gente chama de expressão, né? Esse aspecto, essa falada dele fica, né? São os nossos é uma bomba. São os nossos mentores. Como eu tive uma grande professora de desenho, que até hoje ela me corrige. Ela já faleceu há anos, estou falando de 1972, né? Mas fica uma boa observação, fica para sempre. São parâmetros que tu vai usando. Então, por isso que eu não estou muito assim dentro da rede. Eu adoro a rede. Eu sou um fofoqueiro de rede também. De repente a gente visita todo mundo e tal. Mas, em suma, para trabalhar, a coisa é por aí. Que o processo é dessa maneira. Como é que é ser artista plástico no meio dessa lemoada toda, hein, Marciano Schmitz? Eu acho assim, ó. Em qualquer lugar, o artista ele não pode... Eu aprendi uma coisa, Rodrigo. Não são proliferações enormes de espaços, não é somente um museu, não é somente uma grande mostra, um grande salão. O artista, ele tem aquela coisa, as profissões têm disso. Por exemplo, se eu escolho uma determinada profissão, eu sigo um caminho que já existe nela, né? Se eu vou, digamos, no mercado, eu vou criar uma loja, por exemplo, ela já tem parâmetros, né? Já tem as associações, os sindicatos, tudo o que tu tem que fazer, tu já tem um padrão. O artista não, o artista é como o cara que está com machado. Agora eu vou fazer uma alegoria com relação à colonização alemã. É o cara que chega no mato e vai ter que abrir a picada. E não interessa a época. E eu achava que isso ali era uma questão de o artista não é compreendido nem nada. Até tu viajar e tu vê que é sempre assim, né? É que houve uma passagem muito grande que a gente não entende, que o que era o artista na Renascença, seja na Alemanha, aí eu vou pegar os grandes pintores alemães, né, germânicos, o Albert Dürer, por exemplo, que é famoso, né, o Hans Memling e Lucas Cranach, que eram assim, aí dos anos 1400, por aí. Eram empresas de comunicação, era uma outra conotação. Né, o ateliê do artista. Imagina a única forma que existia de imagem, Rodrigo. Se eu quisesse perenizar a minha imagem, eu teria que mandar fazer um quadro meu. Não tinha ninguém para bater uma foto, não selfie, tinha nada. Nada. Então, o que acontecia? Ali o artista entrava, e os artistas, naquela época, sim, formavam o que é isso aqui hoje. Né? Um estúdio de TV, rádio, cinema... Estava tudo concentrado no ateliê do artista. Então, era outra época. E a arte era uma indústria, né? Tanto que, uma coisa curiosa,
que esses artistas tinham os discípulos, que normalmente eram até crianças de rua, indigentes, que eles traziam para dentro dos ateliês, o cara começava ajudando, fazendo serviços gerais, se introduzia na química, porque a tinta não existia pronta, o cara tinha que fazer, né? Tinha que ser especialista em química, né? E esses meninos começavam trabalhando, depois misturando tintas, procurando pigmentos, né? Até que o mestre que era o dono do espaço, da grife, como se diz, ele pegava e dizia, poxa, esse guri ali tá... Foi o caso do Leonardo da Vinci, né? Que teve o Leonardo da Vinci foi um adendo, porque o Leonardo da Vinci não é um ser extraterreno. O que ele tinha era o seguinte, foco no trabalho, mas ao mesmo tempo o foco disperso em várias situações. Ele era um curioso, igual ao professor dele, né? E então esse cara iniciou ele dentro de tal maneira e ensinou, além da técnica, a curiosidade, entende? Curiosidade é o fundamento do artista, quer dizer, qual é o tema que me vale, o que eu vou fazer, o que eu vou criar, não cai do céu, né? Então, nesses ateliês antigos, o Rubens, por exemplo, famoso, né? O Rubens tinha 20 pintores treinados a pintar igual a ele, ele treinava a pintar igual a ele, porque ele tinha que dar conta do recado, ele tinha que dar demanda, porque se tu olhar a obra do Rubens, tu vai dizer, puxa, o Rubens tinha que ter vivido 300 anos para executar tudo aquilo. O que acontecia? Ele treinava, ele criava a peça, né? Fazia a criação, o design de criação e entregava para aqueles 20... Era um baita empresário, então. Ele era um empresário. Então, o que ele fazia? Ele chegava no final e dava o tempero, né? O tempero era... Então, agora ele põe a mão. Por isso que existem graus na obra de arte, que eu acho muito importante isso, que são os graus de legitimidade da obra. Existe um padrão, até um esquemazinho, que é a obra da escola do fulano, a obra do discípulo do fulano e a obra do fulano. É a original do fulano, né? Quando vai dizer escola de Da Vinci, um pintor, não era o Da Vinci, era um cara que trabalhava dentro do ateliê dele, né? Que acabava pintando muito parecido com ele. E ali a dificuldade hoje, às vezes, de legitimar uma obra, né? Então, essa era a visão do artista até o século XIX, quando surge a fotografia, né? Os grandes fotógrafos, né? Então, tu pode imaginar o que aconteceu quando o cara não precisava mais esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para fazer uma obra, e o cara chegava com uma câmerazinha preta ali, fazia um retratinho desse tamanho. Em minutos estava pronto. Em minutos. E o custo, né? Uhum. Todo mundo podia ter. Entende? Popularizou. Aí se deve à mudança nos estilos também. Entende? Eu acho que o século XIX, até com relação a nós aqui da imigração, foi uma explosão de coisas novas. Eu acho que a inovação, só a internet pode se igualar ao que aconteceu no século XIX, que era esse aspecto das grandes descobertas, maneiras novas de ver as coisas. Então a fotografia, eu, Marciano, eu não tenho tanto para me mandar fazer pintado. O que eu tenho é um dinheiro para pagar um cara que me faz o meu retrato desse tamanho, mas por muito menos custo, né? Feito por uma máquina, né? Por um bom fotógrafo também, que tinha profissionalismo nisso. E ali é que a arte teve que enveredar para outros caminhos, por isso que surgiu o impressionismo, né? Surgiu todos os ismos que a gente conhece, o expressionismo alemão, surgiu em cima de tentar dar um caminho novo para as artes plásticas, né? Quando a gente fala em surrealismo, afinal de contas, poxa, o que é isso, né? O surrealismo era a descoberta, era um trabalho em cima da psicanálise, do freudiana, que estava no auge naquela época também, né? E alguém explorar aquilo como uma maneira de comunicar, né? Que está presente na tua obra também. Sim, eu comecei assim. Né? Eu comecei assim. Eu era louco, sabe por quem? Eu tinha o Salvador Dalí e tudo, mas tinha um pintor alemão, o Max Ernst,
que foi o cara que mais mexeu comigo. Mas eu vejo muitos relógios fragmentados do Dalí na tua obra também. O Dalí tinha uma figuração perfeita, porque o Dalí combinava uma técnica renascentista, um apuro técnico esplendoroso. É como se ele conseguisse pintar que nem o Da Vinci e, ao mesmo tempo, destruir a própria pintura. Sabe? Esses movimentos novos contrastam muito, são os valores diferentes. Né? Dentro desses 200 anos de imigração alemã, eu quero saber de ti quem são esses expoentes, quem deixou o retrato desta região, quem eternizou essa região das mais diversas formas nas expressões artísticas. Olha, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Marciano Schmitz. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus Endorphin. Ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o artista plástico, nosso pintor, escultor, Marciano Schmitz. E eu provocava ele antes de nós ir para o intervalo. Agora tu tem 3 horas e meia para falar sobre isso, Marciano. Bom, quem são os grandes nomes da nossa expressão artística que são a fotografia dos 200 anos da imigração alemã? Bom, eu vou ter que, aí é que eu vou te falar, vou ter que adentrar assim um campo um pouco mais variado, porque
Artistas, por exemplo, eu teria que vir para a contemporaneidade, né, dos artistas vivos que abraçam isso. E realmente, nós estávamos comentando, o expoente que narrou toda a nossa colonização alemã aqui, conhecido, né, um pintor de carreira, tem o Pedro Weingart, né, que é onde o Frederico Scheffel tinha ele realmente em alta, como se diz, em grande valor, porque ele era um cara, ele primeiro, até assim, quem olhar o trabalho dele pensa que ele é um europeu mesmo, né, na verdade, porque a técnica dele é uma técnica, digamos, da era vitoriana. Ele não é um impressionista nem nada, ele é um romântico, né? E quando aquele trabalho do Kerp, que é feito na casa em Hamburgo Velho, lá, né, que é muito conhecido. Salão de baile, É, antigo salão de bailes, baile. futuramente a nossa espaço da nossa orquestra de sopros, né? Ah, pois Casa é. da orquestra de sopros. Exatamente. Então ele abraçava esse interior. Ele tem cenas, inclusive, dos nossos banhados cheios de maricá, que é esplendoroso o trabalho. O cara vai dizer, pô, o cara ia para o pântano ali pintar um alagado ali, né? Que é o nosso banhado do rio aqui. É algo espetacular. Então ele era um pintor assim que eu poderia dizer assim, aquele pintor de aventura. É o cara que vai nos lugares, uma coisa tu via que ele fazia pintura de locação, como se diz, né? A pintura de locação é aquela que tu vai no espaço lá, se senta lá e só sai quando estiver pronto. Ou pelo menos faz um estudo da coisa, né? Convida os personagens e depois tu monta um quadro. Então ele abraça assim, desde a cena bem de campo assim, até uma cena metropolitana de Porto Alegre, né? Que tem cenas assim incríveis e algumas cenas até europeias, né? E outro cara que era sensacional era que nós comentamos há pouco, que fez o projeto da nossa primeira igreja matriz, a Igreja Católica, São Luís, que era o José Lutzenberger. E eu sempre, há anos, a gente conhece o Lutzenberger pela arquitetura dele, né? Mas as aquarelas dele. Apesar do Lutzenberger ter abordado assim sempre aquela relação que o Weingart também abordava de vez em quando, que é uma parada de carreteiros, por exemplo, onde há uma miscigenação entre o gaúcho nativo da região com as suas carretas, já inserido no meio alemão, no meio de imigração. E o Weingart, ele ataca esse lado. Ele tem um quadro que é muito conhecido, né, que é o cara ainda com traje, uma calça militar, sentado com as mãos calejadas, né, de fazer a capina, né, de organizar, fazer a terra derrubada da mata, tu nota muito. E algumas cenas de picadas que ele fez, que é aquele espaço que ele entra, mato adentro, os caras derrubam a mata e começam a fazer as primeiras casas, né? Então o Wagner já tinha essa abordagem. Ao mesmo tempo, ele conseguia fazer cenas de interior, que é muito difícil para o pintor. As cenas mais difíceis são as cenas de interior, que é o caso desse baile. Tem o Tarde Demais, que é um mascate chegando no armazém, né? E o pessoal já está com o catálogo de outro mascate que já tinha vindo, né? Então ele pegava essa cena cotidiana e romantizava ela. São pintores românticos, que é o caso que o Scheffel foi muito romântico também, que é a abordagem de cenas cotidianas, mas tratadas de forma mais novelesca, né? Não crua, novelesca, né? Por exemplo, a interpretação de uma lenda, de uma mitologia, de um trabalho mais simbolista, mas sempre dentro daquele aspecto mais heróico, mais tratado, né? Como se diz, editado, como se diria, né? Então, o Wagner foi um dos grandes caras. E o Lutzenberger era mais campeiro, ele trabalhava muito aquarela, muito bem, são famosas as aquarelas dele, desde uma corrida de cavalos, ou então aqueles Musterrad carregando as mulas cheias de carga e tal, e lida gaúcha, por incrível que pareça. Quer dizer, bate muito assim com o que seria o Locatelli para a colônia italiana. O Locatelli foi um narrador incrível da colônia italiana, né? Já num período mais tardio, né, nos anos 50, quando ele veio para cá, pós-guerra.
né? E o Locatelli, ele justamente, toda a saga que os alemães passaram, os italianos também passaram um tempo depois, né? Mas o Locatelli, já pelo fato de ser italiano, de ter vindo da Itália para cá, para pintar uma igreja e depois nunca mais foi embora, se apaixonou, né? Ele também, ele tem um mural na Câmara de Vereadores de Caxias, que é toda a saga do desbravamento, muito semelhante ao nosso, né? Só na Serra. E tinha quem também fez muitas homenagens e tal, e abordou muito esse tema da imigração, mas já de um modo geral, saiu em Caxias, né? Mas ela, na verdade, a amplitude dela, o monumento ao imigrante, não é só ao imigrante italiano, foi uma homenagem na época, foi o Brizola que encomendou aquilo, uma homenagem à imigração, de um modo geral, né? Tanto fossem alemães, italianos, japoneses, sei lá. E então o Caringi, que é o criador do nosso laçador, né? Um excelente escultor, que eu até quando jovem achava que ele era italiano, Caringi, eu digo, não, esse cara tem que ser italiano, a escultura dele tem tudo para ser escultura italiana. Não era, aqui de Pelotas, né? E muitas vezes executava as obras na Itália, pelo fato da fundição daquelas obras serem muito difíceis, muito custosas, o cara ia fazer o modelo lá, porque daí já estava no meio, né? Então nós tivemos esses. Claro, daqui a um pouco surge uma pessoa que já nos tempos modernos, como se diria, né, nos anos 40, 50, a gente já diria, pós-guerra, surge o Frederico Scheffel. E o Frederico Scheffel, ele tinha uma coisa muito bacana, uma vez perguntado para ele, com toda aquela técnica dele, com tudo aquilo que ele tinha, nós éramos jovens, assim, todos, né, eu fazendo surrealismo, todos os guris fazendo arte de vanguarda, e daqui a um pouco foi feita a pergunta para o Scheffel, tá, Scheffel, por que tu insiste em fazer a pintura aqui da aldeia, da colônia, aquela coisa romântica e tal? Tu não tinha que estar fazendo surrealismo, com essa técnica que tu tem e tal. E ele teve uma resposta muito simples. Diz ele, aonde eu nasci? Eu nasci em Campo Bom, depois aí para Novo Hamburgo. Diz ele, o que eu vi em toda a minha juventude, a minha infância? Eu vi colônia, eu vi roça, eu vi o início de uma cidade, né? Por que eu iria mentir falando sobre Nova York, por exemplo? Né? Como todo mundo gosta de falar de metrópole, né? Tal, nunca teve lá. Mas eu pinto a minha realidade. Diz ele. Agora, se parece com uma coisa ou outra, no meu trabalho existe uma boa base de verdade, que era justamente esse meio onde ele estava. Porque até a época que eu fui pequeno, há pouco eu estava ouvindo da palestra sobre o trem, eu andei de trem, eu andei de Maria Fumaça quando era pequeno, né? Minha mãe ia a São Leopoldo, eu ia junto, né? Eu morava na frente da estação, então, Novo Hamburgo, em 1950 e poucos, era uma coisa, era ainda uma cidade pequena, né? Bem provinciana. E esse lado provinciano, no bom sentido, veja bem, porque a palavra provinciano geralmente é pejorativa. No caso do Scheffel, sabe, tu tinha que te dobrar realmente a verdade da obra dele, né? Que era toda fundamentada no que ele sempre foi. Quando ele veio para cá em 1974, para os 150 anos da imigração alemã, ele até fez uma reportagem polêmica, que saiu no jornal bem grande, assim, Scheffel, como é que tu te considera? Eu me considero um bom colono. Puxa, aquilo não soou bem, o cara veio da Europa e tal, e ele nunca abriu mão desse lado colono que ele tinha, né? É interessante, ele podia ter tudo, puxa, ficou anos morando na Meca da arte, lá em Florença e tal, e nunca chegou a negar esse lado da aldeia dele, entende? Nada mais universal do que isso. Isso, e aí dando um pulo, quando nós começamos movimentos aqui, movimentos de vanguarda e coisa e tal, com toda aquela vanguarda, por causa quando tu fazia a faculdade de Belas Artes, tu entrava na arte de vanguarda, né? Então, naquela época, encontrei o Tito Oliveira, fizemos um movimento chamado Cavalo Azul, né? Que queria mudar o hábito visual, o nosso discurso, porque quando faz um movimento de arte é o discurso. Então, nós tínhamos que dizer para Novo Hamburgo que existem outros hábitos visuais. Como é que eu vou explicar
que eu pintava surrealismo naquela época, nos anos 70. Pode dizer, mas surrealismo todo mundo conhece. Não, naquela época surrealismo era uma palavra alienígena. Né? Então, o bonito nas exposições era esse confronto que dava. Nós achávamos o máximo, dava briga. Tinha cara que dizia que aquilo aí tinha que ser... ia tudo pro lixo. Tinha cara lá que disse, isso aqui merece... Tinha um cidadão que chegou e disse, essa amostra de vocês merece uma coisa. O quê? Um pau de fósforo, o cara disse, Nossa. Né? E tu acha que nós nos ofendíamos? Mas aquilo era sabe, juventude, olha, juventude é bonita por causa disso, tia, sabe? Tu não tem cisma. Aquilo era uma provocação. E em cultura, o antagonismo é provocação à melhoria. Ele não é provocação para se matar, entende? Então esse lado era muito interessante. E esses movimentos, justamente, faziam uma antítese ao trabalho do Sheffield. Porque nós, como novos, achávamos o Sheffield assim, muito romântico e coisa. Depois nós fomos entender. E acadêmico, né? Academicista. Academicista. Né? Puxa, eu aprendi muito com ele, me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muita pintura com ele. Formação, né? Mas, claro, uma referência. Eu sempre digo assim, ó, nós temos uma escola de arte acadêmica em Novo Hamburgo e ninguém nota. Porque se a galeria do Frederico fosse chamada de Museu do Louvre, estava cheio de cara lá dentro com cavalete tentando pintar, entende? Guardadas as devidas proporções. Mas os nossos movimentos depois tinham até com o Flávio Scholes, que era da colônia, que cultua esse lado, toda a trajetória da colônia. Grande parte dele é o êxodo rural, né? O êxodo rural, a industrialização, daquela coisa toda, a relação, a reação do colono como operário depois, né, batia muito de frente com o romantismo. Mas nós fizemos um movimento chamado Casa Velha, daí que durou uns 2 anos só. E esse movimento, qual era a ideia? Era fixar o autor na sua aldeia, trabalhar a sua aldeia, e dali em diante nenhum de nós foi embora. Entende? Eu acho que o grande negócio nosso na nossa região alemã, que foi um milagre, que o pessoal de Porto Alegre, de Tuí, eu ia para fora e disse, mas como é que vocês sobrevivem numa região que não seja uma grande capital, que tenha grande consumo de arte? Não, o nosso discurso era esse. E todo mundo sobreviveu, o Flávio sobreviveu, toda uma geração, a Ariadne sobreviveu, eu sobrevivi, tantos outros artistas, o Carlão, né? O Carlão como um pintor negro, trabalhando uma pintura naif, também extremamente fiel às origens dele. O grande trabalho do Carlão é que o Carlão é sangue puro, como é que eu poderia dizer? Porque eu já vi reportagens de locais na África onde o Carlão teria nascido, que são iguais, a maneira de se expressar. Marciano, eu não tenho nenhuma dúvida que nesse bicentenário existe um capítulo muito especial para os movimentos que vocês lançaram nos últimos 50 anos e que são exatamente uma ruptura com tudo que a gente tinha até então, né? Sim. Se hoje hoje é bastante tempo, né? As pessoas hoje aprendem a arte aqui, Sim. se fixam aqui daqui para o mundo, é porque vocês fizeram tudo isso lá atrás. Não eu acho que valeu a pena, porque chegou a se fazer... Ainda está valendo, né? E ainda, claro, está valendo. O cara tem que cuidar, com uma certa idade, tu começa a querer botar o horizonte muito perto. Então, mas assim, ó, houve uma mudança de comportamento e as coisas mudaram muito, né? E, então, em todos os sentidos, houve uma situação de como é que se diz, de evolução no pensamento. Sem falar nas obras que nós temos artísticas espalhadas por Novo Hamburgo. Sim. No nosso Parque Floresta Imperial, no centro da cidade. Nós tivemos esse rótula, aspecto né? da municipalidade ter nos aceito, no sentido seguinte, de nós podermos fazer monumentos. E os monumentos não é qualquer cidade por aí. E essa coisa que eu queria ser bem rápido, até para não ser prolixo. O monumento não é um bibelô grande. Sabe, aquela coisa que tu põe na prateleira, que bonitinho, lembrança, não sei de onde, não é isso. O monumento é um discurso. Porque se não fosse assim, não teria sentido fazer. Então, os monumentos que se fez, desde o Sapateiro, que tem toda uma leitura, que é muito bonita, mas como se vê ele de en passant, seria interessante estudar aquilo, porque ele criou muita polêmica na época que o Flávio fez aquilo. Monumento à Bíblia no Parque Floresta Imperial. Então, todos esses monumentos que se fez, fachadas,
né? Pinturas murais Só de do nosso igreja. museu, do nosso centro de cultura, que foi tu que fez. Né? Exatamente. Então foi uma aceitação de uma realidade com os seus artistas. Eu acho que isso foi o trunfo superior. Adorei conversar contigo. Sempre uma aula, sempre maravilhoso. Obrigado, Marciano Schmitz. Eu agradeço. Tá Hoje tudo de numa bom. conversa de peso com esse grande artista plástico, pintor, escultor da cidade de Novo Hamburgo, daqui para o mundo, né? Marciano Schmitz. Continua com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.